Hoje, respondendo a mais uma dúvida que nos foi passada através do nosso canal Dr. Granito, foi uma pergunta sobre quais as ferramentas diamantadas que a gente pode utilizar a seco dentro da marmoraria, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje no Dr. Granito. Essa dúvida é muito frequente, né? Muitas pessoas nos procuram perguntando se a gente tem um disco de corte para utilizar a seco, um prato, um disco de lixa, enfim. Qual que é o problema de você trabalhar a seco? Algumas ferramentas, por exemplo, diamantadas, mas aí a gente não está falando das serras, porque nenhum tipo de serra você vai poder trabalhar a seco. Na verdade, diamantado no geral, não existe diamantado para você trabalhar a seco. Existem algumas ferramentas diamantadas que elas suportam por um tempo maior o calor, tá? Por exemplo, se a gente pegar um disco como esse aqui, esse é um disco segmentado. Ele aguenta melhor o calor, não que isso ele foi desenvolvido para trabalhar a seco, mas quando você trabalha a seco, a propagação do calor desse tipo de disco é muito menor do que, por exemplo, um disco como esse. Porque a propagação de calor, quando você trabalha a seco, que superaquece a ferramenta, o diamantado, esse vão que tem desses segmentos, ela ajuda para que faça com que o material, de uma certa forma, se refrigere. Diferente desse tipo de ferramenta, que a propagação de calor acaba sendo maior por ele ser contínuo, tá? Então, ferramentas diamantadas, todas são indicadas para utilização com água. Algumas ferramentas, assim como essa que eu expliquei, você pode utilizar a seco. Agora, qual que é o problema de qualquer tipo de ferramenta do nosso setor para você utilizar a seco? É que a vida útil da sua ferramenta vai cair pela metade, tá? E a qualidade que você vai ter, no caso aqui do corte, vai ser muito menor. Por exemplo, isso é um prato DDA, é um disco diamantado de acabamento. Eu posso usar ele a seco? Eu posso usar a seco. Só que qual o problema, além, claro, do problema da silicose, que é o pó que é gerado através do processo a seco, que isso pode causar até um câncer, né? Então, assim, você usar essa ferramenta a seco, ela vai te durar metade do que ela duraria você trabalhando com água. E a qualidade que ela vai te dar, que ela se propõe a fazer, que seria um acabamento, que ela substitui um rebolo cônico, ela vai acabar tendo o seu comprometimento nessa qualidade, tá? Então, no geral, as ferramentas diamantadas, elas não são desenvolvidas para trabalhar a seco. Você consegue trabalhar? Sim, mas saiba que a vida útil dessa ferramenta vai ser muito menor e a qualidade que ela vai te proporcionar também vai ser menor. Quando a gente vai para as lixas cerâmicas diamantadas, alguns tipos de lixa, é possível sim você trabalhar a seco. Hoje já existem as lixas Dry Flex, por exemplo. Isso aqui é uma lixa seco, né? É uma lixa, por exemplo, essa é uma lixa Dry Flex. O próprio nome já diz, Dry Flex. Você pode trabalhar tanto a úmido como com água. Só que mesmo a seco, ela sendo desenvolvida assim para trabalho a seco, você tem que trabalhar numa rotação muito baixa, porque senão ela queima, né? E ainda tem um problema no caso de você utilizar seco, é que a vida útil dela vai ser menor. Sem dúvida, tá? Se você utilizar ela com água, ótimo. Ela vai ter um rendimento maior. Ela pode trabalhar a seco? Ela pode, ela foi desenvolvida para isso, mas saiba que
há um comprometimento sim da qualidade de rendimento que ela vai ter. Isso aqui é uma lixa fast, é uma lixa branca. No geral, as lixas brancas, elas podem ser utilizadas também a seco, desde que utilizadas com uma rotação mais baixa. Já as lixas cerâmicas ou de resina escura, a gente já não indica que você trabalhe a seco, porque mesmo em rotações baixas, ela vai manchar o material, tá? Então, no geral, para tirar essa dúvida, né? Não existe ferramenta desenvolvida para trabalhar a seco. Na verdade, algumas ferramentas, elas acabam, como que eu vou dizer, se adaptando melhor com o calor, né? Elas acabam propagando menos o calor, como é o caso desse disco aqui. Então, você até consegue trabalhar a seco, mas você tem que ter ciência dentro da sua empresa que toda ferramenta que você trabalhar a seco, a qualidade que ela se propõe a fazer vai ser menor e a vida útil dela vai ser altamente comprometida. Em casos de disco de corte ou pratos diamantados no geral, o rendimento chega a cair pela metade. Então, assim, é possível? Em alguns casos, sim, é possível. Em outros, não. Mas mesmo nos casos em que é possível, você tem esse problema de você ter um rendimento muito menor da ferramenta e uma qualidade que vai ficar comprometida, tá? Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, divulgue. Se você tem também algumas dúvidas como essa, mande pra gente que a gente vai fazer um vídeo e vai colocar aqui no canal também, tá bom? Obrigado!